Olá a todos, eu vim fazer mais um vídeo de leitura para vocês e as minhas duas últimas leituras, por coincidência, elas são leituras sobre o povo judeu. Então eu quero falar um pouquinho para vocês primeiro. Eu vou falar sobre dois livros hoje, vou apresentar e depois eu falo. Primeiro eu vou falar sobre o Diário de Anne Frank e depois eu vou falar sobre Para o que Era Seu. Então, o Diário de Anne Frank, que é o primeiro livro que eu li nessas últimas leituras, ele foi editado, revisado e definida a versão pelo Otto Frank, que é o pai da Anne Frank. Então, muitos já devem saber, né? Esse livro é muito conhecido por retratar a vida de uma menina e de uma família no seu diário na época do nazismo, né? Na época de Hitler e da exterminação, do extermínio dos judeus. E o Diário de Anne Frank começa como um diário de uma menina mesmo, uma adolescente, né? No começo do diário, eu creio que ela tem 12, 13 anos, por aí, mas ela escreve muito bem. É claro que isso foi revisado, editado, mas dá para perceber que ela é uma pessoa muito leitora e então ela formula muito bem os seus pensamentos. E começa com um diário de uma adolescente mesmo. No começo ela fala sobre a vida dela, como é a escola, como são os amigos, o dia a dia, né, o que ela faz. E então o começo assim não é tão interessante, mas depois, a partir do momento em que os pais dela, quando começou, né, quando estava iniciando essa perseguição aos judeus, o pai dela começou no escritório onde ele trabalhava a levar móveis e levar coisas para um sótão que tinha. Era um escritório bem grande, ele tinha vários andares e ele começou a levar móveis para esse sótão. E quando começou a ficar mais feia essa perseguição, ele resolveu que era chegado o momento dele se mudar com toda a sua família para lá. Então eles foram, eles não podiam levar malas para ninguém perceber que eles estavam, né, fugindo. Então eles vestiram o máximo de roupa que eles puderam, uma por cima da outra, e só bolsinha de mão, coisas pequenas que não pudessem levantar suspeitas, e foram morar nesse sótão. E junto com eles foi uma outra família também e mais um outro senhor. Então são pessoas diferentes, de famílias diferentes convivendo. Então ela demonstra aqui todo esse problema de convivência que eles acabam tendo. No começo tudo é bom, tudo dá certo, depois eles começam a ter desavenças em relação à comida, em relação aos móveis, em relação ao espaço. E nos momentos em que esse escritório ele está sendo frequentado pelos funcionários, eles não podem fazer barulho, eles não podem dar descarga, eles não podem andar à noite. Então tem vários momentos assim que nós vemos essa dificuldade que eles começam a passar, as roupas que começam, principalmente da Anne Frank e da sua irmã, né, que são adolescentes, começam a ficar curtas, gastas e não tem como trocar. E eles têm a ajuda de algumas pessoas, né, desse escritório que traz comida, que traz algumas coisas. Nos dias de aniversário eles recebem presentes, eles se dão presentes. Então é muito interessante toda a narrativa e a gente vai percebendo que a Anne Frank ela vai amadurecendo dentro dessa situação. Ela entra como uma menininha que tem lá os seus dilemas e seus conflitos de adolescente, mas nesses pouco mais de 2 anos que eles permaneceram ali, ela vai sofrendo um amadurecimento, começa a enxergar mais as pessoas, né, se colocar no lugar delas, que ela tinha muita dificuldade com isso. Ela tinha muita dificuldade de relacionamento com a sua mãe, ela achava que a sua mãe não amava, que tratava melhor a irmã, ela era mais apegada ao seu pai. E a história vai se desenrolando e durante esses registros do seu dia a dia, ela vai dando registros de como está a guerra, de como está a invasão, de todas essas coisas, até
que no dia, deixa eu ver aqui qual que é o último dia que ela escreve. Dia 1º de agosto de 1944, ela escreve o último capítulo do seu diário. E na manhã de 4 de agosto de 1944, parou um carro perto desse escritório com um sargento e outros soldados, e eles haviam sido denunciados, né, toda a família ali, e eles levaram as 8 pessoas que moravam ali naquele sótão, que a Anne Frank aqui chamava de anexo. Então todos eles foram levados pela SS, foram divididos em vários campos de concentração, e por fim o único que sobreviveu foi o Otto Frank, o pai da Anne Frank. A Anne e a Margot, que é a sua irmã, elas morreram porque contraíram uma doença no campo de concentração e morreram. E o que é mais triste assim é que, né, ela tinha esperanças, ela tinha sonhos que ela não conseguiu realizar, e ela foi morta, deixa eu ver aqui quando ela morreu. Ela morreu em 6 de janeiro em janeiro de 1945 foi quando ela morreu. Não, desculpa, lá pelo final, ela contraiu a doença no começo de janeiro. E lá pelo final de fevereiro, início de março, foi que ela e a sua irmã morreram. E todas as pessoas foram libertas dos campos em 12 de abril. Então, assim, foi um tempo curto, um período curto entre o que ela morreu e o que as pessoas foram libertas. Então, né, você para pensar, e se ela tivesse sobrevivido, né, como não seria diferente? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E nós não, tem coisas que realmente nós ficamos tristes e não entendemos, mas não cabe a nós. E eu grifei aqui algo que ela falou que eu achei interessante aqui. As pessoas seriam muito mais nobres e melhores se no fim de cada dia pudessem rever o próprio comportamento e pesar o que fizeram de bom e de mal. Automaticamente tentariam melhorar a cada manhã e depois de algum tempo, com certeza, realizariam muita coisa. Todo mundo pode seguir essa receita, não custa nada e é utilíssima. O que não sabem terão de descobrir por experiência própria que uma consciência tranquila dá força às pessoas. Então ela era uma menina judia que seguia, né, junto com a sua família, os pensamentos, né, do judaísmo. Ela fazia orações, ela estudava a Bíblia, porque ela conta aqui, além de muitas outras coisas que ela estudava, era uma menina muito leitora, era uma menina, né, que tinha sonhos, esperanças, projetos, mas infelizmente essa perseguição aos judeus, esse extermínio que houve, levou, né, a Anne Frank e a maioria da sua família também. Mas ela pôde deixar, né, nos seus registros uma ideia, né, de como foi aqueles momentos, não só para ela, mas para muitas famílias que estavam na mesma situação, e pôde mostrar um pouquinho do que ela era, né? E o sonho dela era se tornar uma escritora ou uma jornalista. Então ela acabou conseguindo conquistar o seu sonho mesmo após ter morrido. Mas eu gostei muito, o comecinho um pouquinho assim, você fala, mas depois você começa a achar o livro interessante. Eu gostei bastante, o Diário de Anne Frank, então fica aí a indicação desse livro para vocês. Outro livro que eu li, que também coincidentemente fala sobre os judeus, é Para o que Era Seu, de Jacob Gartenhaus. Esse livro, ele é um livro cristão, mas o intuito do autor é apresentar o judaísmo, como são os judeus, como é a vida, os costumes, as orações, as festas, e fazer um paralelo com o cristianismo, das coisas que eles acreditam em relação ao cristianismo, das coisas que não, das coisas que eles seguem, que às vezes
né? Eles estão seguindo sem saber a origem de onde veio, das coisas que têm parecidas entre o judaísmo e o cristianismo. E algo que ele deixa muito claro é que o povo judeu, de acordo com a Bíblia, ele é um povo escolhido por Deus, ele foi o povo a quem Deus fez as promessas desde o começo dos tempos. E se nós pararmos para pensar, realmente o povo judeu ele vem sendo preservado há muito tempo, né? Por tantas perseguições, sofrimentos, tantas coisas que já aconteceram com eles. Eles continuam sendo preservados. Qualquer outro povo poderia ter desaparecido, perdido a sua identidade, a sua cultura, mas não, o povo judeu é um povo forte na sua cultura, na sua identidade e que por anos e anos continua seguindo os seus costumes. E ele deixa muito claro nesse livro que os judeus são realmente os povos principais que precisam ser alcançados pelo cristianismo, porque eles são o povo escolhido de Deus, né? Então ele deixa dicas aqui nesse livro de maneiras de abordagem que você pode falar com o judeu, sobre o cristianismo, de maneira de perguntas, de assuntos que você pode comentar para entrar na conversa, porque ele coloca assim que os judeus eles são um povo isolado, eles são um povo muito inteligente, eles têm uma visão assim de que eles são um pouco superior aos outros povos, não no sentido de menosprezar, de ofender, mas porque eles têm para eles que o maior bem que eles podem ter é a riqueza intelectual. Então eles estudam muito, eles aprendem muito e eles não conseguem entender, porque outros povos e outras nações buscam essas riquezas em riquezas materiais, em outros tipos de riquezas e não intelectuais. Então eles se acham um povo superior, não no sentido assim negativo de desprezar as outras pessoas, mas isso, eles se dedicam naquilo que eles fazem, quando eles fazem, eles realmente são muito bons. E se nós pararmos para estudar todos os costumes, tudo o que eles seguem, é muito difícil o ser humano conseguir fazer tudo o que eles fazem, mas eles são um povo firme, um povo que vai, faz, tem que fazer e pronto, e eles são dedicados naquilo que eles fazem. Então, quando eu li muitas coisas assim, eu que sou cristã, eu falei, meu Deus, tinha mesmo que ser o povo judeu escolhido para ser o povo de Deus, o primeiro povo, porque realmente, eu olhando para a minha vida, eu sou muito fraca em relação a muitas coisas que eles são determinados, que eles não abrem mão e que eles seguem assim, de uma maneira sem pestanejar, né? A gente se sente até envergonhado de às vezes seguir o cristianismo, mas de uma maneira assim, que a gente tá sempre lutando para seguir aquilo e eles não, eles têm aquilo como o ar que eles respiram, a prática de vida, eles não se deixam vencer por nada. Então são um povo muito inteligente. Uma coisa legal que tem no final desse livro, que esse livro não é meu, é do meu pai, mas eu até anotei essas coisas para mim, é que aqui, bem no finalzinho, ele tem uma comparação entre as profecias do Messias que estavam no Antigo Testamento e como ela foi cumprida no Novo Testamento. Então ele vai falando aqui, vai dando todas as referências bíblicas e também nos 4 evangelhos e Isaías, capítulo 52 e 53. Então ele faz uma comparação. Então é um livro muito interessante para quem gosta também de estudar a Bíblia, de saber um pouquinho mais sobre o judaísmo em si, como isso atingiu o cristianismo. Então é um livro muito interessante também. Então fica aí para vocês a indicação Para o que Era Seu, de Jacob Gartenhaus. Eu não sei se esse livro é fácil de encontrar, porque ele é um livro bem antigo, ele é um livro do meu pai. Não sei se tem a data aqui de quando ele comprou. Não tem a data, mas vocês podem ver pela folha, amarelinha, que é um livro bem antigo. Então talvez tenha edições mais novas, eu não sei, não tem como falar para vocês, eu nem pesquisei sobre isso.
mas fica a indicação, se vocês conseguirem achar, é um livro muito bom. Então os 2 livros de hoje são o Diário de Anne Frank e Para o que Era Seu. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas últimas leituras. Se você gostou, dá um joinha aí. Se você quer receber as atualizações do meu canal, se inscreve nele. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!